E aí, pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu acabei de terminar o ensino médio. E hoje eu vim contar nesse vídeo os meus acertos e o meu desempenho em geral na prova do Enem 2021. É o meu primeiro Enem, de fato, valendo para eu entrar na universidade. Então, começando, no primeiro dia de provas, eu peguei o caderno azul e, assim, eu não gostei da prova de linguagens. Eu achei uma prova muito densa, muito extensa e também muito cansativa de se fazer, além de que foi difícil administrar o tempo durante o dia para conciliar, né, assim, fazer a prova de linguagens, a redação e ainda a prova de humanas. Então, em linguagens foi a minha pior quantidade de acertos, eu acertei 34 questões, mas pelo que eu vi de outras pessoas, foi uma quantidade suficiente para os meus objetivos e uma quantidade boa, considerando a dificuldade e o cansaço da prova. Já humanas, eu gostei da prova, é uma área que eu tenho mais afinidade, e eu achei a prova assim, não achei ela tão conteudista, estava mais interpretativa, assim, eu senti falta de realmente ver os assuntos em cada questão, mas foi uma prova mais acessível, e algumas pessoas consideraram mais fácil que a prova de humanas do Enem 2020. Enquanto a prova de linguagens, né, foi considerada ali como se manteve a dificuldade que teve no Enem 2020, teve também no Enem 2021 por causa da extensão da prova. Em humanas, eu consegui 41 acertos. Em relação à redação, eu não gostei muito da prova, do tema em si, e eu tive dificuldade para escrever, eu tive uma surpresa muito grande quando eu li a frase tema, e isso atrapalhou o meu desempenho em relação a administrar o tempo no dia. Mas eu acabei conseguindo fazer tudo direitinho e estou esperando uma nota aí acima de 900. No mínimo 900, eu acho que já está suficiente para mim. Então, considerando, no geral, o primeiro dia foram 75 acertos de 90, sendo 34 linguagens e 41 humanas. Em relação ao segundo dia, eu fiz a prova amarela e, primeiro, natureza, eu considerei uma prova difícil. Foi uma prova difícil, de fato. Achei bem mais conteudista em relação às provas anteriores do Enem. Houve uma cobrança anormal, né, e recorrente de alguns assuntos que não eram tão cobrados, como botânica, e além de que, tipo, assuntos como eletrodinâmica foram cobrados sem tanto a presença de cálculo, e sim, tipo, duas questões, misturando também com eletroquímica, de análise de circuitos. Isso me ajudou um pouco, mas, no geral, a prova foi considerada difícil, e, assim, eu acredito que pode ser um dos meus diferenciais, já que eu consegui 39 acertos. Mesmo com a dificuldade da prova, eu consegui acertar 39 questões, acabei errando 6 questões, e dessas 6, 5 são de biologia. E realmente foi muito comentado que a prova de biologia veio bem mais conteudista, difícil e específica. E eu realmente caí nessas 5 questões, tive dificuldade, mas eu consegui, né, compensar com os meus acertos em química e em física. Por último, a prova de matemática, eu acho que foi uma prova que veio mais difícil que o Enem 2020. De fato, era uma prova que teve algumas questões que realmente ali, eu acho que foram colocadas para que ninguém resolvesse, como a questão da operação dos navios, mesmo a questão que foi anulada, atrapalhou muitas pessoas, a questão da face oposta do octaedro, e também a questão da projeção ortogonal, assim, várias questões difíceis, realmente, o que no Enem 2020 não foi tão comum. Eu consegui acertar 42 questões das 44, ou seja, sem considerar a anulada. Considerando a anulada, ficaria 43 de 45, e foi um desempenho muito bom. Eu tive sorte de errar duas questões que, pelo menos, eu acho que foram difíceis, que foi a do navio e a da projeção ortogonal, e eu acho que vai me ajudar muito, porque acredito, assim, em todas as provas eu considerei, pelo menos, em humanas, natureza e matemática, meu TRI foi coerente, no mínimo coerente. Em linguagens, eu realmente não tenho muita experiência para saber, e eu tive dificuldade na prova, então acho que posso talvez desvalorizar um pouco pelo erro de algumas besteiras. No geral, eu acertei 156 questões de 179, considerando a anulada, ficaria 157 de 180. Eu estou com o objetivo de passar em medicina aqui na Paraíba, na UFCG ou na UFPB, mas por enquanto a minha primeira opção é a UFCG, e eu acredito que foi uma quantidade suficiente, é mais de 87% da prova, e para a dificuldade da prova, no geral, eu acredito que foi uma quantidade de acertos suficiente, principalmente em humanas, natureza e matemática. Em linguagem, eu acho que foi uma quantidade mediana,
e assim, normal para pelo menos garantir que eu fizesse uns 630 pontos. É isso, eu estou esperando agora a nota e eu espero que eu consiga passar e compartilhar aqui com vocês.